Olá, seja bem-vindos ao canal Autos do Brasil. Hoje vamos nos aprofundar na história da FNM. A Fábrica Nacional de Motores FNM, popularmente conhecida como FNM, é uma das mais icônicas empresas da história industrial brasileira. Sua trajetória se entrelaça com importantes eventos políticos, econômicos e sociais do Brasil. Fundada durante a Segunda Guerra Mundial, a FNM foi pioneira na produção de motores aeronáuticos, caminhões e automóveis. Vamos explorar em detalhes essa história fascinante. A FNM foi criada em 13 de junho de 1942, como parte do esforço do governo de Getúlio Vargas para promover a industrialização e fortalecer a economia nacional em tempos de guerra. A criação da FNM foi motivada pela necessidade de reduzir a dependência de importações, especialmente de motores aeronáuticos, que eram críticos para a defesa nacional. A empresa foi idealizada pelo general brigadeiro Antônio Guedes Muniz. A localização em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi escolhida estrategicamente devido à proximidade com o Porto do Rio e as principais rotas de transporte. A fábrica foi construída com tecnologia moderna para a época, incluindo grandes galpões de produção e uma infraestrutura completa para testes e desenvolvimento de motores. A FNM começou suas operações com a produção de motores aeronáuticos sob licença da Curtiss-Wright Corporation. O principal produto foi motores radiais para serem utilizados em aeronaves militares. A produção de fato começou apenas em 1946, quando o maquinário ficou pronto, e pouquíssimas unidades de motores de avião chegaram a ser construídos pela FNM pois, com o fim da guerra, estes tipos de motores já estavam ultrapassados e se tornaram obsoletos. Nesta época a FNM já era chamada de Cidade dos Motores. Inicia-se então um período de reformulação, e com as excelentes máquinas importadas para a fabricação daqueles motores facilmente se adaptaram a vários outros tipos de produtos. Foi fabricado peças de segmentos diversos como peças para máquinas industriais e até eletrodomésticos como geladeiras entre outros produtos. No começo de 1949 a FNM iniciou sua jornada na indústria automobilística firmando contrato com a italiana Isotta Fraschini para a fabricação de um caminhão denominado FNM D7300 equipado com motor diesel e capacidade de 7,5 toneladas, inicialmente apenas montado aqui, mas com projeto de nacionalização progressiva. Até o fim de 1949 foram montados 200 caminhões deste modelo. Em 1950 a Isotta, que enfrentava dificuldades financeiras na Itália, veio a encerrar as suas atividades. Com o fechamento da empresa Isotta ainda em 1950 a FNM firmou um novo acordo, com a também italiana Alfa Romeo, pelo qual seriam fabricados os caminhões Alfa Romeo, e também chassis para ônibus, sob licença da marca italiana. Os caminhões seriam denominados FNM D9500, e seriam equipados com motor de 130 cavalos. Tendo uma capacidade de carga de 8.100 kg e aumentada para 22 toneladas se acoplado a uma carreta de 2 eixos chamada de Romeu e Julieta. Já em 1951 começou a produção do FNM D9500, mas a sua comercialização só se daria no início de 1952. Graças às suas características de grande robustez, foi imediatamente muito bem aceito no mercado. Além disso, era o único caminhão a possuir uma espaçosa cabine-leito dotada de 2 camas, ideal para longas viagens, que então duravam de semanas a meses. Já em 1958 a FNM lançava o modelo D11000, com motor de 11 litros e potência de 150 cavalos, a qual seria aumentada para 175 cavalos em 1967. Em 1960, a FNM deu um passo ousado ao entrar no mercado de automóveis. O primeiro modelo lançado foi o FNM 2000JK, um sedã de luxo baseado no Alfa Romeo 2000. O JK no nome era uma homenagem ao então presidente Juscelino Kubitschek, que foi um grande incentivador da industrialização no Brasil, incluindo a criação de Brasília e a promoção da indústria automobilística. O FNM 2000JK era um carro sofisticado para a época, equipado com um motor de 2 litros, 4 cilindros e 115 cavalos de potência. O modelo apresentava uma série de inovações tecnológicas, como direção hidráulica, freios a disco nas 4 rodas e acabamento de luxo. Apesar de suas qualidades, o FNM 2000JK enfrentou desafios no mercado, principalmente devido ao alto custo e à concorrência de modelos mais acessíveis de outras montadoras. Ainda assim,
a Fenemé continuou a expandir sua linha de automóveis. Em 1966, lançou o Fenemé 2150, uma versão aprimorada do 2000JK, com motor mais potente e melhorias no design e conforto. No entanto, a produção de automóveis nunca alcançou o mesmo sucesso que a linha de caminhões. Em 1968 a fábrica foi vendida para a Alfa Romeo italiana, numa das primeiras privatizações do país. A década de 1970 foi um período de desafios para a Fenemé. A empresa enfrentou dificuldades financeiras, agravadas pela crescente concorrência de montadoras estrangeiras que se estabeleceram no Brasil. Além disso, o mercado de caminhões tornou-se mais competitivo, com a entrada de novos fabricantes como Mercedes e Scania. Em 1972, lançou os novos caminhões Fenemé 180-210, com 180 cavalos e 215 cavalos, respectivamente. Em 1973 a Fiat compra 43% das ações da Alfa Romeo, e em 1976 assume o total controle acionário. A Fiat continuou produzindo os Fenemé 180-210 até 1979, quando os substituiu pelo Fiat 190. Em 1985, já administrada pela Iveco, empresa italiana do grupo Fiat e com o declínio acentuado na venda de caminhões, a Fiat encerra as suas atividades no Brasil com a fabricação de caminhões que mais tarde retorna com a marca Iveco na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Neste ano a fábrica da Fenemé em Xerém é desativada, posteriormente a fábrica de carrocerias de ônibus Ciferal se muda para esta fábrica que posteriormente foi adquirida pela Marco Polo que até 2020 fabricou carrocerias de ônibus urbano nesta planta. Hoje só restou o terreno e o galpão onde um dia foi a Fenemé. Em 2008 alguns empresários adquiriram o direito do uso da marca e emblema Fenemé. O intuito era fabricar caminhões elétricos, mas esse projeto ficou em alguns protótipos e não em produção em série. Deixando de lado este protótipo elétrico que só usou o nome Fenemé, mas que nada tem a ver com a história dos caminhões Fenemé, a Fenemé deixou um legado duradouro na história industrial do Brasil. Seus caminhões Fenemés e carros sedas de luxo são lembrados como ícones das estradas brasileiras, reconhecidos por sua robustez e confiabilidade. A Fenemé também desempenhou um papel importante no desenvolvimento da indústria automobilística nacional, sendo uma das primeiras empresas a produzir veículos em larga escala no país. O impacto da Fenemé vai além dos veículos que produziu. A empresa contribuiu para a formação de mão de obra qualificada, a criação de uma infraestrutura industrial e o desenvolvimento de tecnologias nacionais. Além disso, a Fenemé é lembrada por sua importância histórica como uma empresa estatal que buscou promover a industrialização e o desenvolvimento econômico do Brasil. E você se recorda dos caminhões Fenemé transitando pelas ruas? Algum familiar já trabalhou com um caminhão Fenemé? E o Alfa Romeo 2300, você se lembra dele? Deixe aqui seu comentário sobre a Fenemé. Muito obrigado! Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!